Meus irmãos, a paz do Senhor, quero neste dia compartilhar com você uma palavra de Deus para o nosso coração, um ensino que vai ser de muita valia para a nossa vida, para que possamos a cada dia aprender mais e mais com a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo vai nos deixar uma grande reflexão acerca dos 5 ministérios bíblicos da igreja. O apóstolo Paulo nomeia 5 ministérios e nós vamos estar falando aqui neste dia, que está na epístola aos Efésios, epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, verso de número 11. Eu vou ler o 11 e o 12 e está dando uma explicação acerca de cada um deles. Diz assim o verso 11: e ele mesmo deu alguns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e alguns a pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, Paulo nomeia 5 ministérios e ele diz para que são esses 5 ministérios. Ele diz que é para o aperfeiçoamento dos santos, ou o aperfeiçoamento da igreja, para a obra do ministério e para edificação do corpo de Cristo. Então, Paulo diz que esses 5 ministérios é para aperfeiçoar os santos, ou a igreja, e para a boa obra do ministério, e também para edificar o corpo de Cristo. Quando Paulo ele diz que dentro de uma numeração sistemática, ele diz que ele mesmo deu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores. Nós precisamos entender que tipo e quem são esses, separar cada um de cada um que Paulo está falando. Os apóstolos são enviados para plantar e fazer com que o reino de Deus possa expandir. Esse é o ministério do apóstolo. Entre eles, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Então, qual é o ofício do apóstolo? Enviar e plantar e fazer com que o reino de Deus possa expandir, está sempre em expansão. O outro que o Paulo fala, outro ministério, é o ministério profético. Ele diz que os profetas, eles transmitem a vontade de Deus e auxilia a igreja na direção de Deus. Então, o profeta, o que é? Nada mais é do que uma voz que dá a direção, né, que auxilia a igreja a estar na direção de Deus. Esse é o ofício profético dentro do corpo de Cristo e da igreja. Dá direção, dá auxílio àquilo que Deus quer fazer no meio da sua igreja. Ele também vai falar acerca dos evangelistas. Qual é o ofício do evangelista? Anunciar as boas novas. A sua maior prioridade é a convenção de almas ou a salvação de almas. É buscar almas
para o reino de Deus. É trazer almas para o reino de Deus. O evangelista, ele não é só um pregador, ele não é só alguém que vive pregando por aí fora, não. Ele é um anunciador, ele busca as almas, né? Ele traz as almas, a sua prioridade é essa. É claro que quem convence é o Espírito de Deus, mas ele é, como é que eu posso dizer, uma ponte. O Espírito de Deus usa ele para que as almas possam vir para receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Ele usa até um exemplo de Filipe, né, que foi usado ali para aquele homem que ia passando, fugiu da minha memória, aquele homem que ia passando e ele foi lá. Como é que eu posso pregar? Como é que eu posso entender se não tem quem pregue para mim, quem me explique? E ele foi, explicou e ainda batizou o homem. Então, Filipe é um exemplo desses evangelistas. Amém? E ele também fala sobre o pastor. O que é o pastor? O pastor, dentro do seu ofício, é alguém que cuida das ovelhas e tem a sua prioridade no crescimento espiritual. Cuidar, ter a sua prioridade no crescimento espiritual de cada ovelha. E assim também cuidar, disciplinar e ensinar. Então o pastor, ele cuida das ovelhas, ele se mantém em que ela cresça espiritualmente, amém? Com que ele tem também a sua prioridade em cuidar espiritualmente, dando a ela discipulado e ensinando acerca do reino de Deus. E para finalizar, os mestres. Glória a Deus. O que é o ofício do mestre dentro da igreja, segundo Paulo? Ensinar e explicar as sagradas escrituras. A sua maior prioridade dos mestres é ensinar e dar instrução das sagradas escrituras. Eu coloquei aqui com clareza e profundidade. Este é o ofício dos mestres. Que Deus te abençoe e que você fique com esta palavra e que traga muito ensino para a sua vida e para o seu crescimento espiritual. Deus abençoe.